Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Levante a sua Bíblia, vamos fazer a nossa proclamação de fé no nome de Jesus. Quem crê e ama a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí a Ele, amém? Aleluia. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que possamos, ó Deus, com a graça do Senhor, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim nós oramos, nós te agradecemos por cada ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a caminhar na semana passada sobre esse tema. Não desista, a sua vitória está a caminho. Amém? Não desista, porque a sua vitória está a caminho. Semana passada nós começamos a meditar nesse tema e hoje nós vamos dar sequência. Então abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14. Josué 14, versículo 7 ao 9. Quem abriu, diga amém. Vamos ler vários textos, viu, meus irmãos, como sempre. Então, caso não dê tempo de você acompanhar no telão os textos bíblicos, preste atenção, ok? Aliás, caso não dê tempo de você abrir a palavra de Deus aí, acompanhe no telão, tá bom? Para que você esteja alinhado aí com a palavra de Deus, no nome de Jesus. Josué 14, versículo 7 diz: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Feche a sua Bíblia. Semana passada, então, só recapitulando um pouquinho. E você conhece também a história. Nós lemos lá em Números capítulo 14, quando Deus levanta Moisés ali e dá uma direção para ele enviar os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Os 12 voltaram, mas infelizmente os 12 não voltaram com o mesmo coração, não voltaram com a mesma convicção. Todos viram as mesmas coisas, viram que realmente a terra era boa, que mana leite e mel, mas também viram ali as muralhas, viram os gigantes, viram também as dificuldades. Mas é tão interessante, queridos, que a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus Ele dá condições igual a todos, porque Deus Ele não faz acepção. Todos tinham ali a mesma oportunidade, todos viram as mesmas coisas, mas o coração não era o mesmo. Quando eles voltam, 10 trazem um relatório de pessimismo, um relatório de derrota, um relatório de fracasso.
Enquanto dois, Josué e Caleb, voltaram com o coração totalmente diferente daqueles outros 10. Um coração ainda mais impactado, um coração ainda mais incendiado, um coração ainda mais esperançoso. E para surpresa deles, quando aqueles 10 começam a trazer o relatório, a Bíblia diz que houve uma inconformação no coração de Josué e Caleb, que eles disseram: olha, eia, não é bem assim. Se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos entrar naquela terra, nós vamos conquistar aquela terra. Você conhece a passagem bíblica lá de Números 14. Mas apesar disso, a Bíblia fala que aqueles 10, eles conseguiram desesperar o povo. Diz aqui, olha, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ou seja, o povo que estava aguardando o regresso daqueles 12, eles ficaram ali 40 dias espiando aquela terra, e havia uma esperança no coração deles, havia uma esperança de que eles voltariam e iriam trazer o relatório mais otimista, melhor possível. Mas quando eles trouxeram aquele relatório negativo, a esperança deu lugar ao desespero. Mas por que a esperança, ela perdeu para o desespero? Se era Deus que havia feito a promessa, se Deus já havia prometido há tempos atrás, há anos atrás, que os tiraria da terra de escravidão, da terra do Egito, e os levaria para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Porque eles desacreditaram na promessa de Deus, preferiram acreditar na palavra daqueles 10 pessimistas, preferiram acreditar naquele relatório, que era um relatório de incredulidade. Apesar de Deus já ter provado para eles do amor, libertando da escravidão do Egito, provendo tudo que proveu ali na terra do deserto, comida, roupa, é o mar que se abriu, é água que fluía da rocha, é nuvem de calor à noite para aquentar do frio abaixo de 0 graus, é nuvem, coluna de nuvem durante o dia para trazer sombra naquele deserto, de mais de 40 graus também. Enfim, Deus provou para eles o tempo todo que Deus estava no controle da história, no controle de todo o processo, e que a palavra que Deus falou lá, ainda quando eles estavam cativos, iria se cumprir. Mas mesmo tendo uma promessa, eles decidiram não acreditar na promessa de Deus e acreditar na palavra daqueles 10 que voltaram com esse relatório tão negativo. Mas a Bíblia destaca Josué e Caleb. Então Josué, ele disse, olha, quando ele tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou ele de Cades Barneia para espiar a terra. Ele lembrava, 40 anos depois, da promessa que havia feito, como foi feita para todos. E agora ele, por ser fiel ao Senhor, ter perseverado nos caminhos do Senhor, obedecido ao Senhor, a Bíblia diz, o tempo da honra chega na vida de Caleb. Josué, então, agora sucessor de Moisés, autoridade de Deus naquele momento, dá a Hebrom a Caleb por herança perpétua, porque ele perseverou em seguir o Senhor. E Deus, querido, Ele é sempre fiel com todos aqueles que são fiéis. Deus é sempre fiel com todos aqueles que perseveram. No capítulo 21 de Josué, Deus, Ele não nega a sua palavra jamais. Josué capítulo 21, versículo 43, a palavra diz, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha aqui, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. De um jeito ou de outro ela vai se cumprir, porque Deus, Ele não nega a sua palavra.
Deus ele não volta atrás na sua palavra. Deus prometeu que daria ao seu povo a terra de Canaã, e a terra foi dada. E o desejo do coração de Deus era que todos que saíram do Egito, todos que nasceram no deserto nos 40 anos, que todos entrassem na terra, porque a promessa é para todos. Mas o que fez com que uma grande multidão morresse ali no deserto? Essa multidão foi aquela que teve o coração contaminado. Essa multidão foi aquela que viveu as bênçãos de Deus, a provisão de Deus ainda lá no Egito. Viu o mar vermelho se abrir. Mas mesmo assim, eles decidiram desacreditar na promessa de Deus. Porque a única geração que entrou na terra da promessa foi a geração que nasceu no deserto. E Josué e Caleb. Querido, o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, todos se arrependam e sejam salvos. Mas nem todos serão, por quê? Deus ele não vai forçar a barra com ninguém. Deus ele coloca diante das pessoas o caminho da bênção, mas tem também o caminho da maldição. E esse caminho da maldição ele não foi aberto por Deus, muito pelo contrário, porque Deus é Deus de boas novas. Mas esse caminho da maldição ele foi aberto pela desobediência do homem ainda lá no Jardim do Éden. Mas a palavra diz em Deuteronômio, no capítulo 28, que segue também até o capítulo 30, que Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele ainda diz, olha, escolha o caminho da bênção e vocês serão prósperos. Mas se escolher o caminho da maldição, a maldição também virá, as consequências também virá. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o desejo do coração de Deus é que todos sejam abençoados, que todos vivam as bênçãos de Deus aqui na terra e no porvir a salvação eterna. Hoje, antes de vir aqui para o culto, eu estava vendo aquele documentário do pastor Márcio, e já assim com o coração, eu não vou dizer com o coração triste, porque eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas, mas querendo ou não querendo, meus irmãos, tem 21 anos que eu estou em Lagoinha, como pastor tempo integral, 15 anos, alguns anos eu fui pastor voluntário. Então assim, é uma identificação muito grande. Quando a gente ouve uma notícia como essa, o pastor é o último dia que ele vai subir no altar para pregar, aí vem aquele... É uma situação muito complicada, mas, pessoalmente falando. E aí então eu estava vendo o documentário do pastor Márcio, aquela série que eu falei aqui na igreja, e o pastor Márcio, ele, durante um bom período, no início do ministério, ele pregava lá na Praça 7, e ele foi reviver um momento como esse, e ele mostrando no documentário agora, ele pregando já idoso, tadinho. E aí ele pregando a palavra com todo aquele entusiasmo, falando de João 3,16 e tal. E havia ali um grupo de pessoas já idosas, jogando ali xadrez, dama. E aí o pastor Márcio chegou até eles para poder pregar a palavra de Deus. Aí tinha um senhor e falou assim, olha, eu já conheço essa raça, você está querendo é o meu dízimo. E o pastor Márcio, não é nada disso, Jesus te ama, e o outro também, não, você está querendo o nosso dízimo e tal. E foi assim, sabe, uma situação tão ruim. E o pastor Márcio, naquela convicção, naquele amor, pregando a palavra de Deus e abençoando aquelas pessoas da mesma forma. E quando a gente olha uma situação como essa, a gente sempre glorifica a Deus pela vida do pastor Márcio, mas também existe uma realidade. É claro que o pastor Márcio, ele precisa da misericórdia de Deus, como eu e você, nós precisamos. Mas imagina aquelas pessoas, já idosas, com um coração tão ruim, com um coração tão corrompido pelo pecado. Um coração que precisa tanto de Deus, como todos nós precisamos. Mas quando tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus. E a Bíblia já adverte sobre isso. Que infelizmente, apesar de Deus amar o mundo, amar a todos de igual maneira, muitos viram as costas para Deus. Muitos preferem continuar no caminho do erro. Isso serve para nós, irmãos, com um alerta muito grande, porque a Bíblia vai trazer sempre princípios da honra daqueles que perseveram em seguir os caminhos do Senhor.
Eu quero falar com vocês agora, pelo menos 5 motivos porque nós precisamos ser perseverantes em seguir a Deus. Abra primeiro em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Porque nós precisamos ser perseverantes em seguir a Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, vamos ler até o versículo 18. Por que precisamos ser perseverantes? Primeiro, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nasquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Aleluia! Então, meus irmãos, por que nós precisamos ser perseverantes em seguir o Senhor? Porque existe uma recompensa para aqueles que são fiéis. O fiel é aquele que permanece no mesmo propósito, independente das circunstâncias, independente de tribulações, independente de qualquer tipo de adversidade, independente de qualquer tipo de sofrimento aqui nessa terra, independente, meus irmãos, de qualquer retaliação do inimigo que vier, independente de qualquer circunstância, aquele que permanece fiel, ele é honrado pelo Senhor, e Deus, ele vai sempre ter uma recompensa para esses. Porque precisamos ser perseverantes. Versículo 16 diz: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Ou seja, querido, dia após dia, o Senhor está nos preparando para algo melhor e maior. Dia após dia, quando nós perseveramos nas provações, nas tribulações, o Espírito de Deus nos fortalece cada dia mais. E as lutas que nós vivemos hoje e vencemos hoje pela fé no nome de Jesus, amanhã nós vamos ter forças para vencer lutas maiores ainda, provações maiores ainda, e assim nós vamos crescendo de glória em glória, na graça e no conhecimento do Senhor. E quanto mais nós perseveramos nos caminhos de Deus, mais o Espírito de Deus vai nos fortalecendo, mais Ele vai nos preparando, mais Ele vai nos abençoando, mais Ele vai nos colocando em posições de autoridade, em posições mais altas, porque a Bíblia diz, querido, o Senhor, Ele tem preparado algo novo para mim e para você, algo que os nossos olhos não viram, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a prova do nosso amor é quando nós somos fiéis ao Senhor em todo o tempo. O marido só prova que ama a esposa se ele é fiel a ela em todo o tempo. A prova de amor também da esposa para com o marido é se ela é fiel ao marido em todo o tempo.
Não existe prova maior de amor do que a fidelidade. E Deus, Ele provou o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então não existe maior prova de amor do que a fidelidade, do que perseverarmos nos caminhos do Senhor. Vai ter lutas, vai ter tribulações. Deus não prometeu que o Evangelho, a vida cristã, seria uma vida de mar de rosas, sem lutas, sem tribulações, sem adversidades. Mas Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Ele prometeu que estaria conosco. E quanto mais nós perseveramos, meus irmãos, essa perseverança vai nos dar autoridade para viver a promessa de Deus. O texto diz, olha, eu criei, por isso é que eu falei. O que denota também a nossa perseverança no Senhor, meus irmãos, é onde nós temos colocado os nossos olhos. Se os nossos olhos estiverem nas coisas deste mundo, então nós não amamos a Deus. Se os nossos olhos estiverem nas coisas de Deus, isso sim denota que nós amamos ao Senhor, prova que nós amamos ao Senhor. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele estava escrevendo ali, obviamente, no início da igreja, do primeiro século. E se havia uma característica tão forte no coração dos irmãos do primeiro século, era exatamente essa perseverança em um contexto de muita tribulação, de muita perseguição. O texto diz, olha, estavam ali sendo perseguidos, mas não estavam sendo desamparados. Estavam sendo abatidos, porém não destruídos. Eles levavam sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, a maior motivação do coração dos irmãos do primeiro século era isso, olha, tem tribulação, tem luta, tem perseguição, tem adversidade, tem crucificação, tem martírio, tem cova de leões. Uma série de situações tão delicadas que nós sequer conseguimos imaginar tamanho sofrimento, mas havia uma convicção que Jesus, que a glória de Jesus se manifeste através do nosso corpo, ou seja, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, através da nossa fidelidade, independente das circunstâncias. Então Deus, Ele vai sempre honrar aqueles que são fiéis. Deus sempre vai honrar aqueles que perseveram. 2, Mateus capítulo 11, versículo 12. Porque precisamos ser perseverantes em seguir ao Senhor. Mateus 11. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Ou seja, porque eu e você precisamos sermos perseverantes em seguir ao Senhor? Porque o reino de Deus é tomado por esforço, e vai se apoderar do reino de Deus aqueles que se esforçam, aqueles que perseveram. Pastor, mas a Bíblia não diz que a salvação é pela graça? Sim, a salvação é pela graça, mas o preço da fidelidade, da honra a Deus, continua valendo e sempre continuará, até a vinda do Senhor, o dia que vamos estar com Ele para todo sempre na glória celestial. O preço da salvação já foi pago, mas perseverar no caminho da salvação é comigo e com você. Desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Por quê? Porque tem provação, tem tribulação, tem adversidade, tem as tentações, tem as lutas da vida. E ninguém está isento dela, seja crente ou não crente. A promessa era para todos que saíram do Egito, mas nem todos entraram na terra de Canaã. Porque Deus, Ele nunca vai forçar com ninguém. Deus nunca vai obrigar ninguém a viver as suas promessas. Porque o poder da escolha está nas nossas mãos. E tem uma frase do pastor Márcio que eu gosto tanto, que diz que a nossa vida é sempre marcada
pelas nossas escolhas. É sempre marcada pelas nossas escolhas. E fazer a escolha, querido, de andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos uma alma que é sujeita às retaliações do inimigo, a palavras contrárias, as setas agudas do valente, como diz a palavra de Deus, que sempre são lançadas contra a nossa mente, tentando contaminar o nosso coração, tentando contaminar a nossa alma, trazendo ferida na nossa alma, doença na nossa alma. Tem as tentações do corpo, da carne, e vencer a carne não é fácil. O apóstolo Paulo, quando escreve ao Gálatas, ele diz que ali existe uma batalha, uma guerra espiritual. As obras da carne, todas elas vai condenar o castigo eterno, e vencer as obras da carne não é fácil. As tentações da carne não é fácil para ninguém. Eu e você temos que lutar contra a nossa carne todo dia. A nossa natureza carnal, ela é ruim mesmo. Quando o homem pecou, ele deu esse lugar ao inimigo. A serpente entra ali, consegue contaminar o coração do homem. E Deus lança uma maldição sobre a serpente, que a partir daquele momento, ela iria rastejar e iria comer do pó da terra. Essa foi a sentença de Deus sobre aquela serpente que levou o homem à sedução do pecado. Mas a Bíblia diz, querido, que nós homens fomos feitos do pó da terra. Do pó da terra. Então pensa nisso. Porque todas as vezes que o homem comete um pecado, ele está alimentando a serpente. Toda vez que um filho de Deus comete um pecado, ele está alimentando Satanás. É a serpente que alimenta do pó da terra, se alimenta do pecado do homem. Então servir a Deus não é fácil, tem tentação, tem provação. É por isso que também que tem a promessa da glória, meus irmãos. É por isso que Deus honra os fiéis. É por isso que Deus ele vai te honrar no nome de Jesus, amém? Ei, querido, a carne, ela gosta da prostituição. A carne, ela gosta do pecado, do sexo fora do casamento. A carne, ela gosta daqueles que são viciados de uma bebida alcoólica. A carne, ela gosta de fumar uma maconha, de cheirar uma carreira de cocaína. A carne gosta dos prazeres, tudo aquilo que alimenta a carne é contrário ao Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que fortalecer o nosso espírito a cada dia. Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. E o texto bíblico está dizendo: o reino de Deus ele é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. De repente você fala assim: pastor, puxa vida, então realmente existe uma guerra. Sim, querido, existe uma guerra. De repente você fala: pastor, eu sinto que eu estou perdendo essa guerra. Ei, querido, você só vai perder essa batalha se você viver essa batalha sozinho. Mas se você decidir: Jesus, eu realmente não consigo vencer essa batalha sozinho, eu não consigo vencer esse pecado sozinho, eu reconheço que eu não consigo. Ei, que basta apenas você clamar pela misericórdia do Senhor, porque Ele vem ao seu socorro, Ele vem ao nosso encontro. Quando nós clamamos a Ele, o Salmo 46 diz: o Senhor é o nosso socorro, bem presente nos dias da tribulação. Então você não está sozinho, existe uma guerra, existe uma batalha. Para alcançarmos o reino de Deus existe esforço, e esse esforço não é fácil, mas saiba que Jesus ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, só vai caminhar sozinho aqui nessa terra e ir para o inferno quem quiser, mas quem quiser ir para a salvação, quem quiser trilhar os caminhos do Senhor, ele não vai trilhar sozinho, porque Jesus vai estar com ele. É o Espírito Santo de Deus que vai fortalecê-lo. Aí quando vier a tribulação, venceremos no nome de Jesus. Vier as provações, venceremos também no nome de Jesus, seremos aprovados para a glória de Jesus. Mas entenda isso: por que nós precisamos ser perseverantes? Porque existe uma batalha espiritual, e só vai alcançar o reino de Deus aqueles que são perseverantes. Terceiro, porque nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Salmo 43. Salmo 43, versículo 4.
Salmo 43, verso 4, verso 5, é o terceiro ponto. Porque nós precisamos ser perseverantes em seguir ao Senhor. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque precisamos ser perseverantes, meus irmãos, em seguir o Senhor? Porque a perseverança é a chave para uma vida de vitórias. A perseverança é a chave para uma vida de vitória. Só tem vitória aquele que persevera. A nossa alma, ela é sujeita às paixões deste mundo, às tentações da carne. A nossa alma, vez por outra, ela pode ficar abatida, angustiada. As pressões da vida fazem isso. As pressões da vida, as tentações, retaliações. Pessoas que Satanás ele pode até usar para tentar trazer uma palavra de calúnia contra a minha vida, contra a sua. N situações que o inimigo pode usar para tentar contaminar a nossa alma, nos colocar para baixo. É uma esperança que se vai. É uma resposta que aparentemente está demorando chegar. É um planejamento que às vezes não deu certo. É uma tribulação no casamento, na família, é uma luta com os filhos, é um desemprego, é uma notícia inesperada, desagradável. São situações que podem abater a nossa alma. Mas aprenda algo. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Filho de Deus, ele tem esse privilégio. Ao entregar a vida para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder de Deus manifesto aqui na terra, que foi concedido aos seus filhos, concedido à igreja. Lembra de Jesus, Mateus capítulo 3, e nos inícios dos evangelhos a Bíblia fala de Jesus, ao ser batizado por João Batista ali nas águas do Jordão. Ao levantar das águas, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. E veio uma palavra dos céus, uma testificação do próprio Deus, dizendo: eis aí o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho muito prazer. Foi a alegria de Deus, e logo veio ali o Espírito Santo, como uma testificação, como um selo, que é um exemplo para mim e para você, de quando nós somos batizados, nós também recebemos esse selo do Espírito Santo, que agora testifica no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Logo em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado lá no deserto. E lá no deserto, Satanás veio com toda a tentação, com toda a fúria, tentando Jesus em todas as áreas da vida dele. Mas Jesus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele venceu todas as tentações que Satanás tentou lhe impor, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, querido, se aproprie dessa realidade em nome de Jesus e saiba de algo. Você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem autoridade no nome de Jesus para dizer para a sua alma: alma, fica quieta, aquieta-te, porque você está assim abatida tão a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. É o salmista dizendo para a alma dele: ei alma, não é você que rege a minha vida, não é você que dita a minha história. Eu não sou guiado por aquilo que eu sinto, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então alma, eu te dou uma ordem: aquieta-te aí, fica quieta no seu lugar. Ei, querido, se o salmista no Velho Testamento ele tinha essa revelação de Deus, quanto mais eu e você hoje, no tempo da graça, na manifestação do Espírito que já foi derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê no poder de Jesus. Quanto mais eu e você, que hoje temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. O que não era a realidade do salmista no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus ele agia sobre algumas pessoas, profetas, reis, sacerdotes, um grupo de pessoas. Mas hoje não, querido.
Em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita na igreja, habita em mim, habita em você. Ele está dentro de nós e Ele testifica no nosso espírito a cada dia que nós somos filhos de Deus, recebemos a autoridade de Deus, recebemos o poder de Deus. Então quem é a alma para levar-nos ao abatimento? A sua alma não te domina, quem te domina deve ser o Espírito de Deus. É a nossa alma. Ah, meu irmão, quem dera se todo cristão vivesse essa verdade. Quem dera. O que não quer dizer que, vez por outra, a nossa alma, porque a alma ela continua existindo. O que não quer dizer que pode acontecer momentos como esse. Mas quando vier momentos como esse, você percebe que a sua alma está para baixo. Ah, hoje eu não estou aguentando nem orar. Hoje eu não estou conseguindo nem orar. Hoje eu estou tão triste. Hoje eu estou tão angustiado. Hoje eu estou tão angustiada. É a sua alma. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Aí neste momento, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus meu, repete, ó Deus meu. Está batida a alma? Vai para a presença do Pai, vai para o altar de Deus. Ir para o altar de Deus, que Ele fala de viver uma vida na presença de Deus constantemente. Ir para o altar de Deus é você entender que hoje em Cristo Jesus você já é o altar de Deus. Mas parece que muitas vezes alguns crentes esquecem que Ele é o altar de Deus. Parece que muitas vezes nós esquecemos que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Parece que algumas vezes, querido, as emoções, as tribulações, as adversidades nos desvia, tira a nossa visão dessa realidade poderosa. Então é a alma que muitas vezes leva a pessoa a tomar decisões erradas, decisões equivocadas, falar o que não deve na hora errada, aí depois se arrepende, tomar uma decisão equivocada, xingar, cometer atos horríveis, porque a alma reflete no corpo, não está sendo guiado pelo Espírito. Então, por que você precisa ser perseverante? Porque a perseverança é a chave para uma vida de vitória. Quarto ponto, porque nós precisamos sermos perseverantes em seguir ao Senhor. Mateus 24. Mateus 24, versículo 12. Por que precisamos ser perseverantes, querido? Mateus 24, versículo 12 ao 13. Precisamos ser perseverantes para sermos salvos. Mateus 24, versículo 12 ao 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Precisamos sermos perseverantes para sermos salvos. Lucas 17. Lucas 17. Existe aqui uma advertência, um alerta para o nosso tempo, porque estamos vivendo os últimos dias, querido, com toda certeza. Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim
no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Verso 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Deus advertindo os cristãos, Deus advertindo as pessoas lá no início do seu ministério. E a advertência é: lembrem-se da mulher de Ló. E você conhece a história da mulher de Ló? Você conhece a história de Ló? Por causa de uma escolha errada, olharam para as campinas, foram seduzidos por aquelas campinas. Até aí, tudo bem. O problema é que aquelas campinas faziam divisa com Sodoma e Gomorra. E ir das campinas para Sodoma e Gomorra era só um passo, era só uma questão de tempo. Daí a pouco já estavam totalmente envolvidos com aquele contexto de mundo, do mundanismo. Sodoma representa o mundanismo, a pior estirpe de pecado que pode acontecer. Então, das campinas para o pecado, para Sodoma, era um passo. Infelizmente, eles deram esse passo. E Deus, então, um dia, por causa de tanto pecado, Deus trouxe o juízo sobre aquelas cidades. Estava vendo um documentário, na verdade um vídeo, esses dias no YouTube. Algumas partes de onde era Sodoma, um cheiro muito forte de enxofre. Umas cavernas daquela região, um cheiro muito forte de enxofre. E os vestígios de que realmente aquela cidade foi destruída com fogo e enxofre que caiu do céu. E Deus então, pela misericórdia dele, ele tira ali a família de Ló, porque havia uma promessa também sobre Ló, que havia sobre Abraão. Ló e sua família faziam parte dessa promessa. Então, pela misericórdia de Deus, apesar das escolhas erradas deles, Deus ainda estava dando uma outra oportunidade para Ló e sua família abandonarem aquela vida, abandonarem aquele lugar de pecado. E assim foi, saíram dali. E estava agora caminhando, Deus os conduzindo para uma nova história, para uma nova realidade. Mas você conhece a história. A mulher de Ló, ela para no meio do caminho e ela olha para trás. E naquele momento ela se transformou em uma estátua de sal. E agora a advertência de Jesus, querido, no seu tempo ali, há 2000 anos atrás. E é tão interessante como a palavra escrita há 2000 anos atrás, ela é tão própria para o nosso tempo. Porque estamos vivendo dias também como esse, sim ou não? Tempos como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E a advertência é: lembre-se da mulher de Ló. Aquele que estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os bens dentro de sua casa, ou seja, não ficar preso nas coisas materiais deste mundo. É isso que o texto diz. Não ficar escravo das coisas deste mundo, preocupado com as coisas deste mundo, não. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por causa de coisa alguma, não. É isso que o texto diz, olha, não se apeguem às coisas deste mundo. Prossiga no alvo. Jesus já nos tirou, meus irmãos, de um lamaçal de pecado, um poço de perdição, já nos libertou deste mundo que já tem a sua sentença, que já tem a condenação determinada. Mas eu e você hoje, pela graça e misericórdia de Jesus, nós estamos, querido, vivendo e andando nos caminhos de Jesus, e que seja assim até o dia do Senhor, que é mais eminente, que está mais próximo do que nós imaginamos. Porque o dia do Senhor pode ser agora mesmo. Pode ser agora mesmo para mim, pode ser agora mesmo para você, pode ser daqui a pouco, não sabemos. Mas a questão é, aonde nós temos colocado os nossos olhos? Nas coisas deste mundo ou nas coisas de Deus? Aprenda algo, querido, Deus não tem problema nenhum em dar para mim e para você carro, casa, nada disso, não. Pelo contrário. Mas essas coisas não pode te ter, essas coisas é você que tem que ter elas.
Ou seja, somos nós que temos as coisas, não as coisas que nos têm. Tudo que temos aqui nessa terra é dádiva de Deus, mas essas coisas nunca podem seduzir o nosso coração, porque senão o dia que vier uma tribulação, o dia que vier uma provação, o dia que vier uma tentação, o dia que a nossa fé for realmente provada, e a fé vai ser provada no fogo, muitos vão olhar para trás também, muitos vão desistir, porque estão presos nas coisas deste mundo, nas coisas materiais. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos deste mundo, mas não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos dos céus. Temos uma pátria celestial. Então, por que nós precisamos ser perseverantes? Para sermos salvos deste mundo caído, corrompido. Quinto e último ponto. Por que nós precisamos ser perseverantes? Tiago 1:12. Por que precisamos ser perseverantes? Tiago 1:12. Irmãos do louvor, podem se posicionar aqui, por favor. Tiago 1:12 diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, por que nós precisamos ser perseverantes em seguir o Senhor? Para receber a coroa da vida. Tem uma coroa preparada para aqueles que amam ao Senhor. Tem uma coroa preparada para aqueles que são perseverantes. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Você está vivendo alguma provação? Quem está vivendo alguma provação, alguma tribulação, alguma luta, alguma adversidade? Cuidado, se estiver tudo certinho com você por muito tempo, pode ser muito perigoso isso, viu? Não quer dizer que a sua vida tem que ser só marcada por tribulações, por provas e adversidades, mas se percebe que está tudo muito normal por muito tempo, cuidado. Cuidado. De repente você não está incomodando o inferno como deveria incomodar. Porque quando o crente incomoda o inferno se levanta. E quando o inferno se levantar, que ele pode ter certeza, ele vai se levantar. Gente, o inferno ele vai se levantar para quem é crente e para quem não é crente. O engano de quem não é crente é falar, não, eu não vou ser crente então, não. Porque se eu for crente, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de me prostituir, eu vou ter que viver uma vida assim só na igreja, eu vou ter que... Na verdade, ele não entendeu que ele é um escravo dessas coisas. E que os filhos de Deus é que são libertos, é que realmente são livres dessas coisas. Mas o inferno ele vai se levantar, ele vai se manifestar, as tribulações, as tentações, vai se manifestar para todos. E quem é que vai vencer? Os filhos de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm a força de Deus com eles. Porque vai vir tribulação? Vai. Feliz é aquele homem que persevera na provação. Porque a aprovação de Deus, ela tem um propósito, irmão. A aprovação de Deus não é para te diminuir, pelo contrário. A aprovação de Deus é para te promover. Vou dizer de novo, a aprovação de Deus na minha, na sua vida é para nos promover. É fazer de nós cristãos melhores, pessoas melhores, cidadãos melhores. Para que a comunidade ao qual vivemos seja abençoada através do nosso testemunho. Sabe? As pessoas olharem para mim, para você, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, aonde formos, meus irmãos. Olhar para nós e dizer assim, puxa vida, essa pessoa passa tanta tribulação, tanta provação, tanta luta, mas ele está sempre sorrindo. Ele tem sempre paz no coração, tem paz na vida dele, é o testemunho, querido. Por que nós precisamos ser perseverantes? Porque existe uma coroa. E essa coroa está preparada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Essa noite é noite de ressurreição, noite de Santa Ceia.
Noite onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Noite onde nós ouvimos a palavra de Deus, nós sempre temos decisões a serem tomadas. E eu quero, querido, fazer uma pergunta para você. Você tem a certeza da sua salvação? Não estou perguntando se você frequenta a igreja, quanto tempo você está na igreja. Muitos do povo de Israel que tinha promessa sobre a vida deles pereceram lá no deserto. Tinha promessa. A promessa da salvação é para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que perseveram. E você tem perseverado nos caminhos do Senhor? Feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração, porque antes de participarmos da Santa Ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É o que Paulo falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Então, neste momento, querido, você e Deus, façam uma reflexão da sua vida. Peça a Ele que venha sondar o seu coração. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. E se você não tem a certeza da sua salvação, abra o seu coração para Jesus hoje. Entregue a sua vida a Ele. A palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se um dia você andou nos caminhos do Senhor e você se esfriou na fé, e você perdeu a alegria da salvação, e hoje você entende que você precisa e quer viver um novo começo, uma nova história com Jesus, repita comigo a oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso da sua misericórdia. Por isso eu te peço, Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E eu que um dia, Senhor, andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta noite eu decido voltar para a casa do meu Pai, para a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados, queridos, sem constrangimento nenhum, você que está aqui, ou você que está na sua casa, se você está aqui neste lugar e você orou pela primeira vez, fazendo essa decisão por Jesus, quero, querido, pedir a você: levante uma de suas mãos, dê um sinal assim, aí no seu lugar, bem alto, dê um sinal assim. Eu quero ver você, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Ou se um dia você andou nos caminhos do Senhor e hoje você não tem a certeza da sua salvação e você quer voltar. Tem alguém? Glória a Deus. Temos ali um rapaz com a sua mão levantada. Continua com a sua mão levantada assim, querido, por favor. Tem mais alguém, querido? Mais alguém? Ah, tem aqui também um rapaz. Glória. Pedi você levantou. Vem cá, querido, vem cá. Você também. Quando atrás dele aqui. Vem cá, você que levantou sua mão. Quero orar por você aqui na frente. Vamos dar um aplauso, Jesus, por esse jovem, por esses dois, na verdade, que estão chegando aqui. Tem mais alguém, querido? Olha, é você e Jesus. Quando a pessoa levanta a mão, ela não está levantando a mão, não é para uma placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O pastor não salva a vida de ninguém. Quem salva é Jesus. Então, se você está aí, querido, você não tem certeza da sua salvação, é o momento de você entregar a sua vida para Jesus agora, assim como esses dois estão fazendo aqui. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos estender as mãos. Se você está na sua casa e você orou pela primeira vez uma dessas duas orações, vai estar aparecendo agora aí na tela da sua televisão um telefone. Você pode entrar em contato com esse telefone e nós vamos te ajudar nessa caminhada também, no nome de Jesus. Amém? Igreja salva em Cristo Jesus, estenda sua mão para cá. Pai, ligamos essas duas vidas ao Senhor, meu Deus, neste dia, meu Pai. Declaramos que a partir deste dia essas vidas nunca mais serão as mesmas, porque, ó Deus, eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, estão se reconciliando com o Senhor. Deus, e na autoridade do nome do Senhor, nós quebramos contra essas vidas todo o poder das trevas, toda palavra maldita, toda palavra contrária, todo o plano de Satanás contra a vida desses homens. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Declaramos, ó Deus, que a partir deste dia essas vidas nunca mais serão as mesmas, porque o nome deles está sendo escrito no livro da vida e de lá jamais serão apagados. Como igreja nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Queridos, eu vou contar até 3, vocês vão olhar para trás e ele vai receber vocês com carinho, com aplauso, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2
estar entregando nesse momento os elementos da ceia. Assim que você receber, querido, você que já é salvo, batizado em Cristo Jesus, você recebeu o elemento da ceia, sente-se no seu lugar, feche seus olhos, vamos adorar a Jesus até que todos recebam.